Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre mais demissões que o UFC acabou fazendo. Demissões entre aspas, né? Pode não ter renovado o contrato, enfim, atletas que não fazem mais parte do UFC e segundo o site bjp.com, que eu vou colocar na tela para vocês, tivemos 5 lutadores, tá? Incluindo o Armin Petrosyan e tem um brasileiro que eu vou entrar mais no detalhe. Se a gente descer aqui na matéria, né, a gente tem isso aqui, ó, Armin Petrosyan, após 3 derrotas consecutivas, incluindo uma derrota para, aqui tá traduzido, né, uma derrota dupla com punho fechado, enfim, aqueles socos rodados, né, do Sharamagomedov, Petrosyan foi dispensado. Então não estava numa boa fase, é um cara razoável, mas enfim, o UFC não quis mais deixar ele por ali, né? Depois, aqui o nome brasileiro, né? Marcos Rogério de Lima, o Pezão, o lutador de 39 anos, venceu 3 dos seus últimos 4 confrontos, incluindo uma vitória por nocaute sobre Junior Tafa no ano passado. Infelizmente, foi suspenso após uma violação de doping. Então, esse aqui deve ter sido o problema, né? A questão do doping. A gente já vai chegar lá porque tem uma notícia, né, de quando isso aconteceu, então a gente já vai dar uma olhada. O próximo é o Jalin Turner, que lutou recentemente, né? Acabou perdendo a luta na sua aposentadoria e tal, então, sei lá, né? A aposentadoria de lutador, a gente sabe como funciona. Qualquer hora ele deve voltar. Depois o So Yu Kim, depois que ele teve a luta programada, a luta não se concretizou e a empresa decidiu cortar relações após rumores de problemas contratuais. Ninguém se importa. Montana de la Rosa, após um corte mal feito de peso no início do mês, antes da luta contra a Luana Carolina, ela também foi cortada. Isso aqui a gente já sabe, né? Se você é um lutador que já não tem tanta expressão e você ainda nem cumpre com a obrigação do peso, a chance do UFC passar a faca em você é muito grande, né? E aqui foi o que aconteceu e eu não tiro a razão do UFC. Mas vamos falar do Pezão, que é o que interessa, né? Aqui a gente tem a matéria que tá lá no site do canal Combate, e aqui diz o seguinte, né? É uma matéria de 2 semanas atrás, Marcos Pezão é suspenso por 1 ano após antidoping positivo. Então é aquilo, né? O cara já tem 39 anos, e aí toma uma punição de 1 ano, só poderia voltar no começo do ano que vem, é complicado. Então tá aqui, ó, peso pesado do UFC só poderá voltar a lutar dia 24 de janeiro de 2026, depois de testar positivo para anastrozol, proibido na classe de hormônios e moduladores metabólicos. Cara, como pode, né? Isso aqui, enfim, eu não sei o que aconteceu, eu não conversei com ele, né? Já falei com ele em algum momento da minha vida, mas não é uma pessoa que eu tenho um contato próximo, mas, porra, por quê, né? Enfim, vamos ler a matéria. Tá aqui, ó. Pezão foi suspenso por 1 ano depois de testar positivo, segundo a Combat Sports Antidoping, que não é mais a usada, né? Então é a CSAD, blá blá blá. O brasileiro testou positivo para anastrozol, uma substância proibida na classe de hormônios, tá, beleza, aqui já tava na chamada, né? O teste positivo aconteceu fora de competição em 13 de janeiro, ele só pode voltar a competir 24 de janeiro de 2026. Que merda, né? A agência antidoping acabou aplicando uma suspensão de 6 meses para ele, mas como é só a segunda infração, a pena foi dobrada para 1 ano. Lembrando, não é a primeira vez que ele tem problema com antidoping, então por conta disso, ao invés de só tomar 6 meses, tomou logo 1 ano, né? Aqui tem a continuação, né? Essa é a segunda vez que Pezão testa positivo para anastrozol. Em 2017, após um teste feito pela USADA, ele cumpriu uma suspensão reduzida de 6 meses, já que foi constatado o uso de um suplemento contaminado, né? Vocês lembram dessa história, né? A primeira vez que ele foi pego, viram que era contaminado, então tomou só 6 meses. Mas, ó, agora a CSAD afirma que o lutador enviou uma extensa documentação médica em relação a uma condição médica que ele possui e foi prescrito algo que continha anastrozol no rótulo. O Pezão não verificou pessoalmente o status proibido da prescrição antes de usá-la, nem contatou ninguém da equipe de conformidade antidoping do UFC para obter ajuda para verificar o status da prescrição. Aí rodou, né? Por besteira, né? Além disso, a CSAD afirma que, após uma investigação completa, juntamente com uma entrevista detalhada com o De Lima, com o Pezão, né, foi totalmente cooperativo, juntamente com o contato com o médico o Pezão, mais fácil, né, Pezão, confirmou que o lutador peso pesado não estava buscando uma vantagem de desempenho atlético e simplesmente não verificou o status da medicação e nem buscou uma isenção de uso terapêutico para o uso do anastrozol. Então aqui só termina a notícia, né, a última luta foi blá blá blá. Então assim, olha que complicado, né, olha que, cara, querendo ou não, vacilo. O Pezão provavelmente não usou esse anastrozol, né, para ter uma vantagem competitiva, né, assim como não foi da primeira vez. A primeira vez foi um suplemento contaminado e agora foi num remédio que ele precisava usar e ele, por descuido, né, pelo que está escrito na notícia, né, de novo, eu li o que está aqui, não falei com ele, pelo que está na notícia, ele não entrou em contato com a CSAD ali para informar que era um uso terapêutico, que ele precisava disso, enfim, não buscou a parte burocrática da coisa para alinhar e poder fazer o uso da substância, porque se tem esse contato,
contato e o médico dele entra em contato com o pessoal lá e, enfim, você alinha isso, às vezes você pode até usar, né? A única questão ali é que vai ver a quantidade, enfim, vai ver quando que ele vai competir de novo, tem toda a parte burocrática aí, né? Então, ele poderia não ter passado por esse problema, né? E aí o que acontece? Junta a primeira vez que ele tomou uma suspensão de 6 meses que estava no suplemento contaminado com essa reincidência, né? Por mais que, puta, mas não foi intencional, pô, mas era um tratamento médico, tá, mas se você não informou, se você não fez isso antes, depois que já deu problema, aí para você explicar o famoso, né, ditado popular que focinho de porco não é tomada, é complicado, né? E aí, por conta da regra da reincidência, o cara ainda toma o dobro da suspensão, ou seja, de 6 meses vai para o ano. Então, a empresa em si, o próprio UFC, por mais que seja um lutador bom, que vinha numa fase boa e tudo, na hora que o cara fica suspenso por conta de um ano, o UFC não tem muito o que fazer, né? De novo, o UFC não é comissão atlética, o UFC não é a Combat Sports Antidoping, tá? São coisas separadas, então o UFC não pode simplesmente atropelar e falar, não, ele vai competir sim e tal, não sei o quê, entendeu? É complicado, então provavelmente, às vezes, não sei como estava o contrato, mas estava num período de renovação ou coisa do tipo, e aí o UFC juntou uma coisa com a outra, né? Já teve uma punição, essa é a segunda, o cara só pode competir daqui a um ano, e às vezes estava em renovação de contrato, enfim. Não dá para saber detalhe de bastidor, mas o fato é que ele foi removido aí, né? O que, na minha opinião, é uma pena, né? Porque ele é um bom lutador, completo, né? Tava mostrando grappling, trocação de sempre ali muito boa, tava numa fase legal. E por mais que falhar, mas pô, 39, 40 anos é complicado, mas para peso pesado nem é tão complicado assim, né? A gente sabe que essas categorias mais pesadas, a chance dos caras renderem com um pouco mais de idade é maior do que nas categorias mais leves, então realmente acaba sendo uma pena. Então assim, né? Desse corte de 5, um brasileiro acabou rodando e, pelo que a gente viu aqui, aparentemente por bobeira, né? Mas, enfim, né? Vamos ver o futuro dele aí, se ele vai lutar em algum outro lugar. Acho difícil voltar para o UFC, né? Ainda mais por conta aí da idade. Mas é isso, né? Uma notícia não muito boa, né? Pra gente que torce aí, principalmente pelo pezão, não só porque é brasileiro, né? Mas porque é um cara realmente de qualidade, né? Mas enfim, é isso. Comenta o que você achou aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!